Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou mais uma análise de elenco e como a voz do povo é a voz de Deus, o escolhido da vez é o Internacional, foi o mais pedido aqui no YouTube, né? É o Inter do Kudê, um treinador com muitas ideias ofensivas, ideias bem interessantes de jogo, né? Tá montando um elenco ainda, não tanto com a sua cara, mas vamos explicar ao longo do vídeo como que vai ser esse Inter de 2020, né, Masman? Exatamente, antes de mais nada a gente pede pra você que gosta do nosso conteúdo, dê o seu like aí, senta o dedo no like porque é muito importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações e comenta aí. Você quer que o seu time apareça na próxima análise de elenco pra 2020? Comenta porque a gente tá escutando os pedidos de vocês e é por isso que a gente vai começar falando agora do Internacional, elenco pra 2020. Os goleiros estão mantidos, né? Marcelo Lomba, que tomou a vaga de titular depois da contusão do Danilo Fernandes. Marcelo Lomba foi muito bem no Campeonato Brasileiro. O Daniel, goleiro da base, tem também o Kehler, que também é da base, mas acho que o Daniel vai ser o terceiro goleiro, mas o Inter tá muito bem servido aqui e acho que não tem muitas dúvidas, né? Marcelo Lomba de titular. A gente vai esboçando aqui no campinho com o Kudê aqui já ordenando o seu time. Marcelo Lomba, goleiro titular. Chacho, né? É o Chacho, o apelido do Kudê, lá dos tempos de Argentina. Mas vamos lá, já falando dos zagueiros, com Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo, essa dupla que é definitivamente uma das melhores, se não a melhor do Brasil, né? Muito regular, há muito tempo junto, né? Então essa sequência da dupla sempre privilegiando bastante, os movimentos ficam praticamente automáticos, né? Um já sabe ler o espaço do outro quando deixa uma lacuna, mas aí... Um encaixe muito bom também, né? O Moledo, um cara mais rebatedor, o Cuesta já é mais técnico, o Cuesta que foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro pelo índice Footstats, brasileirão muito forte do Cuesta, e ainda tem dois garotos muito promissores, Bruno Fux, fiquem de olho nesse garoto porque é muito bom zagueiro, e o Roberto acabou de subir mais um zagueiro da base também, né? Tem o Pedro Henrique, né? Tava no elenco do Inter na Copinha, é o quinto zagueiro, mas os dois aqui vão ter participação bem grande, né, nesse ano do Inter. Mais uma posição aqui que não tem contestação, Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, até então a mesma base defensiva do time lá de 2019. Não havia dúvidas. É agora que as coisas vão mudar, porque o Inter contratou dois laterais, Rodinei e Moisés, contratados pelo Internacional para essa temporada, um direito, o Rodinei, um esquerdo, o Moisés. E aí tem uma coisa que a gente vai entrar, quando você falou lá no começo do vídeo, que ainda não tá lá nas características do Eduardo Kudê, esse elenco. Rodinei e Moisés não são exatamente laterais muito técnicos, com uma qualidade no cruzamento muito grande, e o próprio Josa Novares, especialista em futebol sul-americano, deu esse alerta, que por enquanto ainda não tem a cara do Kudê esse time, né? O próprio Kudê gosta muito de laterais com muita movimentação, que tem a participação bem grande, bem ativa na criação, mas o Rodinei e o Moisés não são exatamente esse tipo de lateral, né? Falando um pouco dos números do Rodinei pelo Flamengo, Brasileirão 2019, ele atuou em 20 jogos e teve a quarta pior porcentagem de acerto nos cruzamentos, 11%, número só é bem, muito baixo, né? Muito baixo, quarta pior entre todos os laterais, mas nos passes curtos, aí sim, ele vai bem, o Rodinei ele consegue construir bem o jogo, a gente vai até ter um mapa de calor aqui dele. Vocês vão ver que ele chega pelo meio também, no Flamengo estava sendo assim também, os laterais participando bastante do jogo, 92% de acerto nos passes curtos, o 10º entre todos os laterais, Rodinei que também teve destaque na questão dos dribles. Foi o quinto lateral com maior média de dribles certos. E o Moisés, números muito bons do Bahia também, né, Izzy? Sim, o Moisés teve 9 assistências para gol em 2019, foi o lateral com mais, né, passes para gol, foi muito bem, principalmente na primeira metade do ano, né, do ano passado. O Moisés que acabou saindo um pouco, quase brigado ali com a torcida, né, realmente tá buscando novos ares aí, ele que foi envolvido na troca com o Zeca. Exatamente, o Zeca que fazia a lateral direita é a lateral esquerda, o Moisés vem pra lateral esquerda e no Campeonato Brasileiro teve a quarta maior média de desarmes entre os laterais. Então confirma aquela ideia do Moisés ser um cara mais físico mesmo, um cara realmente bem forte fisicamente. E para completar os laterais, Heitor, jogador da base, olho nesse menino também, ele é muito bom, a gente vai até entrar numa discussão aqui logo menos. É verdade. E o Wendel, que por enquanto permanece no elenco, já foi colocado à disposição, por enquanto não tem interessados no Wendel, nem no Natanael, que também foi colocado à disposição, tem o Eric também, garoto da base, para lateral esquerda. A gente coloca aqui Rodinei na direita e Moisés na esquerda. Moisés vai ser o titular na lateral esquerda, acho que aqui não tem muita contestação. Na direita, eu acho que vai ser Heitor,
o Iso acha que vai ser Rodinei. A gente acabou colocando o Rodinei aqui por botar uma moral na contratação, na chegada do jogador, mas tem essa dúvida aí pro começo de temporada. Foi contratado, né, por empréstimo, né, com opção de compra, mas eu acho que vai sim começar a temporada como titular, até porque tem pré-Libertadores agora, vários jogos decisivos, ele tem mais experiência do que o menino Heitor, né? Perfeito. Vamos agora pros volantes com mais um contratado, mais uma novidade, Damian Musto. Conhece o Kudê de longa data, era daquele Rosário Central de 2016, Rosário Central muito forte naquela época, e alguns números de destaque do Musto naquela Libertadores de 2016, que o Rosário chegou nas quartas, foi eliminado para o Atlético Nacional, que viria a ser o campeão, em um jogaço, né? A gente tava até comentando aqui antes de gravar, um dos grandes jogos da Libertadores dos últimos tempos. tempos. O do Berril no final do... Fez até a comemoração aqui, socando. Comemoração, mas mais ou menos, né? Tava mais pronto pra briga ali, o Berril, tava né? tenso naquela partida. Ali, foi um gol bem no final do jogo, né? Que classificou o Atlético Nacional. Mas enfim, falando dos números do Musto, ele teve muito destaque nos passes e nos desarmes. Ele foi o líder do Rosário em médias de passes, acima de 40 por jogo, e também liderou os desarmes. Então já dá um pouco do tom do que o Musto pode ser no Internacional, um cara muito combativo, ele vai liderar esses desarmes no Inter, e também um cara que vai iniciar as jogadas, não tem um passe com tanta qualidade, que nem tinha o Marcelo Dias do Racing, né, que é um construtor muito bom de jogo, mas é um cara que pode se encaixar bem nesse time. Olha, uma coisa que eu pensei olhando pro Musto, ele lembra até fisicamente o Matite do Chelsea, né? Parece mesmo. E até o estilo de jogo, né? Um cara alto, grande, né? Que vai desarmar bastante, como o Masman falou, mas não é o Marcelo Dias no tempos do Racing e do Kudê, né? Que tinha mais qualidade para iniciar essas jogadas através de lançamento, uns passes curtos, rompendo algumas linhas, mas é aquele jogador de confiança, né? Já tem 33 anos, também foi emprestado ao Inter com opção de compra ao término do contrato. E não vai chegar lá na frente, não é um cara de finalização, de assistência para finalização, é realmente ali, né? Um primeiro volante. Tem também Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado. Lindoso que terminou a temporada muito bem, fez um campeonato brasileiro muito forte, fazendo golaço até, gol de placa. Mas o Inter tá muito bem servido de primeiros volantes aqui, venhamos e convenhamos, né? Exatamente. O Dourado que ainda vai demorar um pouco para voltar para os campos, né? Uma lesão muito grave no joelho, mas deve voltar lá em meados de março, então vai estar disponível para o restante da temporada do Inter. Agora a gente coloca como volantes aqui também, mas são mais meio-campistas, né? Jogadores que já jogam numa posição um pouco mais avançada. Edenilson, Patrick e Nonato, 3 jogadores muito interessantes para esse elenco. O Edenilson, talvez a principal peça do Internacional na temporada passada, acho que dá para colocar assim. Patrick também é um jogador que, por mais que a torcida pegue no pé às vezes, é fundamental para o Internacional, um jogador mais um que é muito forte fisicamente, exerce várias funções, né, Isa? É um cara que tem uma transição muito interessante, né? Tem muita força, como o Masman falou. A gente vai, na hora de escalar o 11 inicial, na nossa opinião aqui, explicar um pouco mais das funções do Patrick, que vai ser, mais uma vez, muito importante, né? O Patrick Choco, né? Que o pessoal chama também. Vai ser esse bigodeiro aqui, né? Esse bigodeiro style do Patrick. E o Nonato, jogador que tende a evoluir muito com o Kudê. Eu boto bastante, velho, Nonato para essa temporada. Vamos escalar aqui entre todos esses últimos jogadores que a gente falou. A gente acredita que o Musto vai ser o primeiro volante, por mais que o Lindoso tenha terminado muito bem. Foi pedido do treinador, indicação do Kudê. Então é homem de confiança dele, deve começar a temporada como titular, apesar de estar voltando de suspensão, né? Ficou suspenso por doping, vai voltar a jogar agora. Na frente do Musto, naquele papel de enganche, né? Aproveitando que a gente estava falando de técnico argentino, a gente acredita que vai ser o Edenilson. Não é um camisa 10, né? Longe disso, mas é aquele todo campista que a gente sempre fala, que faz todas as funções. Muita gente fala do Edenilson como um volante de infiltração, um cara que ajuda muito e agride muito em transição ofensiva, mas ele se tornou um jogador mais completo, né, e tende a ser ainda melhor sob o comando do Kudê, então deve ser aquele cara que vai fazer mais ou menos uma função que a gente estava até falando em off aqui, que o Gerson faz no Flamengo, né, um cara que vai conseguir pausar o jogo, vai ditar o ritmo da equipe, vai acionar bastante as pontas e conectar o ataque. E que o Zaratio fazia no Racing também, né, pra quem tá ambientado aí com o futebol argentino, com o Racing do Kudê, era o Zaratio esse cara, a gente acha que vai ser o Edenilson. E o Patrick, que a gente acredita também que vai continuar com o seu papel aí no time titular, sempre pela esquerda, aquele jogador de força física que a gente já tanto falou por aqui. Agora a gente vai para os meias mais criativos, com o D'Alessandro, jogador ídolo internacional, aí um dos grandes ídolos da história do Internacional. Já tá velhinho, mas ainda pode render bem nessa temporada, ainda mais nas mãos do Kudê. Panela velha que faz comida boa, né? Tem esse ditado. D'Alessandro que já tá no seu último ano de contrato, renovou recentemente e aí deve se aposentar no final do ano, mas vai ser bastante importante, uma peça bem utilizada ao longo da temporada, como foi em 2019. Sarrafiore, mais
um que tende a ganhar mais minutos em campo e evoluir bem nas mãos do Kudê, Thiago Galhardo. Aqui uma bela contratação do Inter, acho que a principal contratação, sem ser o Kudê, né? Porque acho que a principal contratação foi o técnico, mas falando dos jogadores, entre os 5 que já vieram, Thiago Galhardo é o cara. No Brasileirão de 2019 pelo Ceará, ele foi o segundo meia com mais gols, 12 gols marcados, só ficou atrás do Arrascaeta, mas foi o meia com mais finalizações certas, 35. A gente vai colocar o mapa de finalização dele para mostrar que é um cara que pisa muito na área, mais de 80% das suas finalizações certas foram de dentro da área e muitas de cabeça, né, Isa? Exatamente, é o segundo cara que mais finalizou através desse fundamento, então um cara que tá sempre aparecendo na área. Então... Apesar de não ser muito alto, né, um meio campista. Sim, sim. E a gente tá falando de meio campista, mas a gente imagina que o Thiago Galhardo vai ser utilizado em mais do que isso, né? Uma função um pouco mais adiantada. A gente já vai mostrar no campinho. É isso. E para completar entre os meias aqui, José Aldo, jogador da base do Internacional. Uma boa aposta, não é o lutador, né? A gente já fez a comemoração do Berril aqui lutando. José Aldo não vem aqui para lutar, para jogar bola, é uma bela promessa do Internacional. O Iso falou que o Thiago Galhardo deve jogar mais avançado, porque sim, apesar de ser um meia, ele deve jogar naquela linha de 2 lá na frente. O Kudê jogava bastante assim no Racing, com o Lisandro Lopes, com o Cristaldo, com vários jogadores aí, com vários atacantes. Thiago Galhardo, a gente já coloca ele aqui na frente. Vai ter o Guerreiro lá do lado, né? Já não precisa. Essa aí não precisa, essa aqui, né? Já é barbada. Não tem cerimônia. Mas vamos falar então do outro jogador que tá faltando aqui nesse lado de campo. A gente vai para os atacantes, começando por Marcos Guilherme, mais uma das contratações internacional. Uma contratação muito interessante, Marcos Guilherme que estava na Arábia, e a gente recupera aqui alguns números dele pela passagem no São Paulo em 2017 e 2018. Ele fez 9 gols e 3 assistências em 49 jogos, uma média de uma participação direta a cada 4 jogos, que tá ok para um jogador de beirada de campo. Marcos Guilherme que é um cara de muita velocidade, mas não é só velocidade, né? Um cara que tem uma finalização ok, não é um especialista em fazer gols, mas é um cara que consegue contribuir com assistências, com finalizações, com dribles, ajudando na marcação também, né, Izzy? Teve 44% de pontaria nessa passagem do São Paulo, um número bem razoável, né? Um ponta que tem que tomar decisões muito rapidamente, né? Um cara que ajuda muito no momento sem bola, ajuda muito nessa recomposição, um cara que vai agregar bastante profundidade, né? Porque o Patrick não é esse tipo de jogador, é um cara que vai auxiliar por dentro, vai auxiliar na criação ali, encostando no Edenilson em alguns momentos, pelo que a gente imagina aqui, mas o Marcos Guilherme vai ser esse cara junto do Rodinei, né? Pra alargar bastante o campo, dar bastante amplitude e profundidade. Pelo São Paulo ele fez um gol a cada 6 finalizações, um número bem forte, e teve também 88% de acerto de passes, que para um cara incisivo, assim, que costuma dar passes mais agudos, é sim uma boa porcentagem. Para completar aqui entre os pontas, Wellington Silva, esse aqui talvez ainda saia do Internacional, tem sondagem do Fluminense em cima dele, e o Johnny, mais um jogador da base, era capitão da base do Internacional. É isso, Johnny, tem 17 anos o Johnny, ele que é de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e aí, então a seleção dos Estados Unidos já tá de olho, né, já tá observando bastante o Johnny. E aqui para completar o ataque, o William Potker, que pode atuar em várias posições aqui nesse esquema, a gente tava conversando sobre isso. O João Peglo, que é jogador de seleção de base, mais uma experiência aqui no Internacional, tem jogadores bem interessantes para ficar de olho, jogadores jovens esse Inter. E Paulo Guerreiro, grande nome do time também, né? Ao lado de Edenilson, as duas grandes peças desse Internacional. E vamos logo escalar, sem mistério, a gente coloca o Marcos Guilherme aqui na ponta direita, pelo mapa de movimentação da época dele pelo São Paulo. Vocês vão ver que é mais ou menos onde ele atuava pelo tricolor. E lá na frente, ao lado do Galhardo, vai estar o Guerreiro para fazer aquele papel de pivô que ele faz tão bem. E com o Thiago Galhardo do lado dele, os dois podem acabar crescendo de rendimento. Então vamos escalar esse time, né, que a gente acredita que vai ser utilizado na formação 4-1-3-2, começando com Marcelo Lomba, os dois zagueiros Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, os laterais Rodinei e Moisés, volante o Musto, aí os 3 homens no meio de campo, o Edenilson, o Patrick na esquerda e o Marcos Guilherme na direita, e no ataque mesmo, Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro. Esse time do Inter promete para 2020 com muitas ideias interessantes desse técnico, o Eduardo Kudê. Já dá para ver uma cara de time aqui mesmo, um pouquinho mais encaixado, como a gente já falou lá no começo do vídeo. Ainda não tanto nas características do Kudê, a gente até resgata para vocês alguns números do Racing na Libertadores de 2018 para carimbar um pouco desse estilo do Eduardo Kudê. Vamos lá na Liberta de 2018, o Racing do Tchatcho foi o segundo time com maior posse de bola, com 58% de posse de bola por jogo.
O quarto time em média de passes curtos acima dos 400, então é um time que vai colocar a bola no chão, mas não é aquela posse pela posse, aquela posse estéreo, é um time que chega bastante no ataque, tanto que foi a quinta maior média de finalizações certas, acima de 5, número muito bom, você acertar mais de 5 bolas no alvo por jogo sempre é muito bom. Além disso, ainda teve a maior média de dribles da Libertadores. E com esses números muito ofensivos, o Kudê também é adepto daquele estilo de defender atacando, né? Explica isso pra galera. O Racing teve a segunda maior porcentagem de desarmes no campo de ataque, então aquele time que marca lá bastante, né? Sufoca o adversário, aquela marcação alta tá realmente sufocando, teve 11%, né? Pra ser mais preciso. Então é uma equipe que sufoca muito no campo de ataque, mas tem que tomar cuidado com as transições defensivas, que foi uma falha, né, nos trabalhos do Kudê. Perfeito, intensidade é a palavra do futebol brasileiro em 2020, né? Desde a chegada do Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, tá sendo jogado um futebol mais intenso e o Internacional com certeza vai ser assim. A gente passa aqui pela página do elenco inteiro com todos os 27 nomes que a gente citou, não estão todos os jogadores do elenco, aqui nesse esquema que a gente tá fazendo, a gente já fez do Ceará, já fez do Corinthians, vai estar aqui na descrição do vídeo inclusive, 27 jogadores, os que devem ser mais utilizados. Pensando em algum ponto falho aqui nesse elenco, acho que ainda podia chegar mais um atacante de velocidade e mais um atacante camisa 9, né? Porque só tem o Guerreiro que faz essa função. E eu acho que um meia também seria muito útil aí nesse elenco do Internacional, como se fosse um D'Alessandro, um cara que pudesse ter um pouco mais de jovialidade, que também desse esses passes de ruptura chegando nos atacantes, seria bem interessante. Mas o Inter tinha dito, né, que ia contratar por volta de 6 jogadores. Já contratou 5. Então, né, deve ter mais um nome aí. Identificamos 3 posições, 2 vão ficar sem, né? Mas é isso aí, galera. A gente espera que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Se não deu até agora, senta o dedo no like. Se ainda não é inscrito no canal, também caiu aqui de paraquedas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo tudo em primeira mão. E comenta aí também, né? Então a gente fica no aguardo dos comentários de vocês, porque a voz do povo é a voz de Deus, então queremos saber qual é o próximo time que a gente vai analisar o elenco aqui. Torcedor colorado tá bem ambientado aí com o time, com as peças, pode falar melhor do que ninguém. Mas é isso aí, galera, a gente volta nos próximos dias com mais vídeos pra vocês. Um grande abraço e até mais. Falou, tchau, tchau.